Olá, tudo bem? Sou a professora Lidiane Teixeira, sou professora de Biologia. Estou aqui para repassar para vocês o conteúdo do capítulo 5, referente à nossa avaliação 4 de Biologia. Vamos iniciar? Esse conteúdo tem como título Eu e o Futuro do Ambiente, tá certo? Vamos lá. Nos últimos anos, o planeta tem dado sinais de que a maneira pela qual estamos explorando esses recursos naturais pode transformar o mundo a ponto de comprometer nossa sobrevivência. Várias ações humanas colocam em risco o meio ambiente, como a expansão urbana acelerada sem planejamento, a industrialização, o uso indiscriminado dos recursos naturais e a prática da pecuária e da agricultura em grande extensão de terras. As consequências são muitas, né? Quando nós fazemos essas ações, quando nós compactuamos com essas ações, claro, né, nós teremos consequências. E uma delas é a contaminação da água e do solo, o desmatamento, a destruição da camada de ozônio, as mudanças no clima por causa da intensificação do efeito estufa. Isso aqui, gente, são só exemplos, né, do que causa, né, toda essa questão da urbanização sem planejamento, né, da industrialização e por aí vai, tá bom? Agora a gente vai para o segundo subtítulo, a água, tá bom? Vamos aqui. Segundo a ONU, 1,1 bilhão de pessoas vivem sem acesso adequado à água nos tempos de hoje, né? O número pode chegar a 3 bilhões em 20 anos. A escassez é causada pelo alto consumo, pela distribuição irregular, pela poluição e pelo desperdício, né, gente? O desperdício é muito grande de água. A gente tem noção disso. A gente, muitas das vezes, somos causadores disso também nas nossas casas, né? E a gente tem que colocar, né, todas essas informações nas nossas cabeças, nas nossas mentes. O que causa desse desperdício, o que causa dessa distribuição irregular, né? Uns com tantos e outros com tão poucos, né? Não só para nós, mas para as outras pessoas que estão ao nosso redor. O Brasil, um dos países com grande disponibilidade de água doce do mundo, poderia dar a cada habitante cerca de 34 milhões de litros de água por ano. Porém, como essa água é mal distribuída e muitas vezes desperdiçada, encontramos situações em que, enquanto o morador do Rio de Janeiro recebe, em média, 550 litros de água por dia, no Ceará, no nosso caso aqui, dispõe apenas de 130 litros. Isso é a nossa realidade. De acordo com o IBGE, a média nacional é de 260 litros por habitante. Vamos comentar um pouco agora sobre saneamento básico, tá certo? Mais da metade do esgoto produzido no Brasil não recebe tratamento e é despejado diretamente em fossas, rios, mares, lagos e mananciais. Segundo a última pesquisa nacional de saneamento básico do IBGE de 2008, apenas 55,2% dos municípios brasileiros contam com coleta de esgoto, enquanto no restante a solução continua sendo as fossas sépticas. Gente, essa pesquisa aqui é de 2008, mas assim, não está muito distante da nossa realidade não, viu? Podem ter certeza. As fossas sépticas, o que são? É um tipo de tanque enterrado que recebe os esgotos, guarda a parte sólida e permite que a parte líquida se infiltre no solo. Nós temos também as fossas secas. E o que seriam as fossas secas? É um buraco feito no chão, fora do alcance das águas da chuva, na qual as fezes são depositadas e cobertas por cinzas ou cal, para evitar moscas e mau cheiro. E as valas abertas, o que são? São canaletas de 1,5 m de largura ao ar livre, em que as fezes são cobertas por terra. Em alguns casos, o esgoto é lançado diretamente em rios e lagos, sendo essa a pior alternativa para o meio ambiente.
O esgoto não tratado causa poluição das águas e afeta diretamente a saúde da população, pois dissemina micro-organismos que causam doenças como diarreia, verminoses, hepatite, micose, etc. Outro meio de poluição bastante agressiva ao meio ambiente é a poluição dos agrotóxicos, certo? Os agrotóxicos são produtos químicos utilizados por agricultores no combate a pragas e a ervas daninhas, né? Que, carregados pelas chuvas, atingem e contaminam rios e águas subterrâneas, podendo contaminar o consumidor das frutas e verduras irrigadas com esse tipo de água. Estudo do Instituto Biológico de São Paulo revela que 15% das frutas e verduras comercializadas pela Companhia de Entre Portos e Armazéns Gerais de São Paulo apresentavam resíduos de agrotóxicos proibidos ou em quantidade prejudicial à saúde. Por causa desse risco, cresceu o consumo de alimentos cultivados sem agrotóxicos, os denominados produtos orgânicos, né, que a gente bem conhece. Vamos agora falar um pouco com relação ao lixo, tá bom? O Brasil produz quase 230 toneladas de lixo por dia, segundo a PNSB 2008. 50,2% do lixo é jogado em aterros sanitários ou aterros controlados. Nesses dois casos, é possível fazer certo controle ambiental, já que o lixo é depositado em camadas, as quais são tratadas e cobertas por terra, evitando maiores danos ambientais. O resto do lixo coletado vai para os lixões a céu aberto, na beira de rios, em aterros desocupados ou para destinos desconhecidos. Vamos descer aqui só um pouquinho, tá? Vamos descer aqui só um pouquinho, tá certo? Quando o lixo não é tratado, pode ocorrer contato das pessoas com vários tipos de micro-organismos causadores de doenças diarreicas, como a amebiases, parasitose, entre outras, e ainda a contaminação do ar, do solo, das águas superficiais e subterrâneas. O tipo pode também provocar enchentes pela obstrução de rios e córregos, entupimento de galerias. O tipo pode também provocar enchentes, como obstruções de rios e córregos, entupimento de galerias, etc. Que a gente visualiza muito isso, né? E nós somos conhecedores dessas informações, né? Que quando chove bastante, né, fica entupido as galerias, né, fica águas paradas, né, podendo provocar. O tipo pode também provocar. Vamos agora para uma parte muito importante a ser falada, que é a questão do desmatamento, tá bom? Vamos aqui para esse quadrinho inicialmente, tá certo? O que é incêndio florestal e o que são as queimadas? Incêndio florestal é todo fogo sem controle que incide sobre qualquer tipo de vegetação, podendo tanto ser provocado pelo homem intencionalmente ou por negligência, ou por fonte natural, exemplo, os raios. Já as queimadas são práticas agropastoris ou florestais em que o fogo é utilizado de forma controlada, atuando como fator de produção. Então, a gente fazendo aqui uma diferenciação, né, do que seria o incêndio florestal e do que seria as queimadas, quando a gente vai para o incêndio florestal, é só a gente ter noção de que é algo sem controle. Já as queimadas não, é pensado, ou pelo menos é para ser pensada, é para ser organizada, né, de forma a queimar unicamente aquele espaço que há, né, de se precisar, tá bom? Vamos agora aqui para o nosso segundo parágrafo, que diz assim: a queimada, técnica tradicional, é barata, de limpeza e preparo da terra para o plantio. É uma prática comum de povos indígenas e de agricultores brasileiros que, praticada de forma controlada, favorece a produção
pois suas cinzas são ricas em nutrientes minerais. Vamos descer um pouquinho, tá bom? A queimada em larga escala, praticada em grandes monoculturas, monocultura, gente, é aquele tipo de plantio de um só vegetal, tá certo? É nociva, levando ao progressivo empobrecimento do solo, provocado pela perda de nutrientes e morte de uma série de micro-organismos necessários ao ciclo de nutrientes que ocorrem no solo. Vamos descer mais um pouquinho? Caso vocês tenham dificuldade de vocês encontrarem, certo? Onde eu estou lendo para vocês, é só vocês pausarem o vídeo e ir diretamente aonde eu estou lendo, tá bom? Vamos aqui para esse finalzinho desse parágrafo. Uma queimada intensa pode acabar com a água do solo até 5 metros de profundidade. É muita coisa, né, gente? É muito quente, viu? A fumaça liberada causa danos à saúde e contribui para o aquecimento do planeta. O Ministério do Meio Ambiente calcula que 300 mil queimadas ocorrem por ano em todo o território nacional. A maior parte na região da Amazônia. Como nós já temos informações a respeito disso, sempre passa nos noticiários, não é isso? Vamos agora para a poluição do ar. Os desmatamentos e as queimadas são as principais fontes de emissão de gases do efeito estufa no país. Os números mostram que o Brasil é responsável por 3% dos gases do efeito estufa produzido no mundo, o que o torna o nosso país o quinto maior emissor de CO2 do planeta. Nós precisamos pensar e repensar muito bem nas nossas atitudes, né? Para lá todo santo dia, para que nós não venhamos sofrer com as nossas próprias ações, que é o que está já acontecendo, não é isso? Vamos aqui agora para a chuva ácida, tá bom? Chuva ácida, meu povo, é um fenômeno. E esse fenômeno começou a preocupar muito os ambientalistas, né? Há cerca de 20 anos atrás, né? Imagine hoje como é que não está essa situação. A precipitação ácida ocorre quando aumenta a concentração de dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio, que produzem ácido sulfúrico e nítrico, respectivamente, ácido sulfúrico e nítrico, respectivamente, quando em contato com a água da chuva. Esses compostos são liberados na combustão de derivados de petróleo, óleo combustível, por exemplo, que possui 5% de enxofre em sua composição, e do carvão. A queima desses combustíveis também dá origem a óxidos de carbono. A acidez das chuvas na região de Congonhas, Minas Gerais, tem causado um grande estrago nas estátuas de pedra-sabão. Isso aqui é só um caso dos exemplos, né, que acontece com essa chuva ácida, com esse fenômeno que acontece em todo o mundo, né? Não é só aqui no país, no nosso Brasil. Então, para se medir o grau de acidez, né, a gente se utiliza de uma escala. Essa escala é chamada escala de pH, que quer dizer potencial hidrogeniônico, tá certo? O pH da água, os técnicos usam a escala que vai de 0 a 14. Quanto mais baixo o número, maior o índice de acidez. Cada alteração de uma unidade de valor de pH significa que o teor de acidez aumentou 10 vezes. Deixa eu fazer um exemplo para vocês aqui. Deixa eu só descer aqui um pouquinho. Essa daqui é um exemplo, né, bem por cima do que seria uma escala de pH, tá certo? Ela vai de 0 a 14 e nós temos o meio dela. O meio dela corresponde ao neutro. Acima, que é de 7 a 0, a gente chama de aumento de acidez. A gente diz que aqui são substâncias ácidas. E abaixo de 7, a gente chama substâncias ou meios, né, alcalinos ou básicos, certo? Quanto mais longe do 7, mais alcalinos, tanto para baixo quanto para cima, tá bom?
Voltando aqui. O pH 1 é 10 vezes mais ácido que o pH 2 e 100 vezes mais ácido que o pH 3. A água destilada tem aproximadamente pH 7 e a água da chuva normalmente tem um pH em torno de 5,6. 5,6 a gente já pode dizer que essa substância é o quê? Ácida. E o 7, essa substância é o quê? Neutra, certo? E o 2 aqui, ó, ácida. E por aí vai de acordo com a tabela. Em diversos pontos do mundo, no entanto, algumas precipitações estão alcançando o índice de acidez próximo a 2, muito ácido, né? É como se nesses lugares caísse uma chuva mais ácida que um suco de limão, cujo pH é 2,1. A maioria dos peixes morrem quando o pH dos rios e lagos atinge 4,5. Imagine, né, 2. Não resiste, nada resiste. Poucas, quanto à natureza, né, poucos seres irão resistir. Vamos agora falar um pouquinho sobre aquecimento global, tá certo? Os gases estufas, que são compostos por dióxido de carbono, metano, óxido de nitrogênio e ozônio, contribuem para a manutenção da temperatura na Terra, sendo importantes para a existência e manutenção na vida no planeta. Até aí tudo bem, só que o problema é que nas últimas décadas, inclusive nesse período que nós estamos passando, até aí tudo bem, né? O problema é que nas últimas décadas, inclusive nesses momentos que estamos, os climatologistas perceberam que a temperatura média do planeta estava aumentando e está, né? Ou seja, está acontecendo uma intensificação do efeito estufa, pois a liberação de carbono no ambiente pelo homem é maior que a capacidade de absorção do ambiente. Dando continuidade, nós vamos lá para outra página do livro de vocês, tá certo? Que diz assim: o efeito estufa, que existe há milhões de anos, é fundamental para a existência de vida no planeta. Nos últimos anos, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera tem aumentado cerca de 0,4% anualmente. Esse aumento se deve à utilização de petróleo, gás e carvão e à destruição das florestas tropicais. Um aquecimento dessa ordem de grandeza não só irá alterar os climas em nível mundial, como também aumentará o nível médio das águas do mar em pelo menos 30 centímetros, o que poderá interferir na vida de milhões de pessoas que habitam as áreas costeiras mais baixas. Isso daí a gente já está, né, vivenciando. Todas as questões de climas, de aumento, né, de temperatura, de aumento, né, das águas do mar, né, a gente só tem que minimizar. Como voltar atrás, como fazer melhor, a gente não tem mais. E o que nós podemos fazer, né, pessoal, para a gente minimizar essas ações? A gente pode estar utilizando os princípios dos 3 R's. Né, que eu acredito que todos vocês conheçam, que é reduzir, reutilizar e reciclar. Tá certo? Boa prova para vocês, espero que dê tudo certo e fiquem na paz, tá bom?